Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo 17 do livro de carta Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 17. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos ensino. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele esse Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém. Nós temos aqui um momento em que Paulo estava correndo risco de vida em Roma, então ele vai para Atenas e chega lá, ele está esperando os seus companheiros de trabalho missionário. E enquanto ele estava ali, ele não perdeu tempo. Ele não foi fazer um turismo na cidade de Atenas. Ele foi olhar os lugares de adoração. Ele quis conhecer mais profundamente a vida espiritual, para não dizer o caos espiritual dos atenienses. Então, ele, porque viu tamanha idolatria, porque naquela época Atenas estava tão afundada na idolatria, que eles tinham tantos deuses que não se podia mais enumerar. Havia Deus para o sol quente, para o sol mais fraco, para a chuva forte, para a chuva fraca, para todo tipo de árvores. Dizem que uma vez Dionísio estava na rua com uma lupa. Perguntaram: o que você está procurando, Dionísio? Eu estou procurando um Deus. De tantos deuses que existiam. Eles, então, colocavam ofertas para todos esses deuses. Mas, apesar deles procurarem agradar esses deuses, porque eram deuses iracundos, vingativos, maldosos, eles, a si mesmo, ainda aconteciam coisas tão desagradáveis em Atenas. Por isso eles disseram: se nós estamos colocando oferendas para todos esses deuses, deve ter algum Deus ao qual nós não estamos adorando. E é ele que está causando todos os males que vêm contra nós. Então, eles resolveram colocar um altar ao Deus desconhecido, e lá eles adoravam esse Deus, para ver se os acidentes paravam de acontecer. Então, quando Paulo observou, olhou tudo, ele ia para Ágora.
Ágora era a praça. Deixa eu lembrar os irmãos que Atenas havia dois polos muito fortes. Era Atenas, que era a cidade onde eles procuravam a cultura, a filosofia, o bem falar. Era o lugar onde eles estavam interessados nas ciências, na letra, na arte. E tinha Esparta, que só se interessava em guerreiros. As mulheres eram criadas para ser mães de guerreiros, as crianças cresciam para serem guerreiros. Quando nascia uma criança com defeito, eles atiravam de cima do Monte Taigueto, porque aquela criança não ia prestar para a guerra. Então, Esparta só se interessava pela guerra, e Atenas pela cultura, pelas letras. Então, nessa época, haviam duas correntes filosóficas que dominavam. Eram os estoicos, que iam na teoria de que eles deviam ser muito duros contra a carne, e os epicureus. Então, eles discutiam suas filosofias na praça da cidade, na Ágora. Só que tinha um grande problema dos sofistas. E, às vezes, com os sofistas, começava a discussão. Paulo ia para a Ágora, porque a Ágora era o lugar onde se discorriam as correntes filosóficas e cada um dava o seu palpite. E Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. E como o povo nunca tinha ouvido nada igual, começaram a se interessar. O que é isso? O que está surgindo? Porque ressurreição, em grego, era exatamente o nome parecido com a deusa, Anastasia. Era ressurreição. E Paulo falava, e Paulo pregava, e chegou uma hora que estava todo mundo interessado no que ele dizia, porque era muito diferente. Quero lembrar aos irmãos que Paulo foi o primeiro filho de Deus a pisar em Atenas. Então, porque chamava muita atenção ao que ele estava pregando, levaram-no para o Areópago, que é o lugar mais alto, é tipo um fórum, porque queriam saber que loucura era aquela, porque já não se falava mais outra coisa na cidade de Atenas. E quando Paulo chegou lá, que foi a hora dele falar no Areópago, então, no seu discurso, ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os lugares do vosso culto, encontrei um altar aonde está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que criou o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então nós vemos que Paulo aqui vai falar do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Jesus, o Deus nosso Pai. E nós vemos como esse homem apresenta a noção desse Deus com tanta simplicidade. O Deus que criou o mundo, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nós temos observado que a igreja começa a se desviar do centro do conhecimento do Evangelho,
quando começa a se desviar da simplicidade da palavra. Nós lembramos que Jesus Cristo pregava para pessoas muito simples, pescadores, donas de casa, pessoas que trabalhavam no campo, agricultores, vendedores, até as crianças paravam e queriam ouvir, e as crianças vinham para ele. Então, significa que a pregação dele, o ensino dele era acessível. Todos entendiam o que ele dizia. Hoje nós chegamos a um ponto em que os ensinos dentro da igreja, as pregações, são tão difíceis que as pessoas saem de lá sem saber o que foi ensinado. Mas quando nós olhamos para Paulo, você vê que ele chama a atenção ao Deus Criador. E nós vemos como é necessário lembrarmos do Deus Criador. Porque quando Jó estava naquela situação difícil, que ele tinha tido uma falência financeira completa, um luto total de todos os seus filhos, perdeu a saúde, estava com câncer epitelial da raiz dos cabelos até a palma dos pés. Ele foi contaminado pela presença de 3 amigos. E esses amigos filosofavam a respeito de Deus, mas não conheciam a Deus. E Jó foi contaminado com aquilo, e daqui a pouco ele queria saber mais de Deus. E ele dizia: se eu soubesse onde o encontrar, eu me achegaria ao seu tribunal. Mas ele começa a falar, e Jó vai falando, e você observa que ele vai falando, e ele pergunta, e ele fala. Quando chega no capítulo 38 do livro de Jó, nós temos a impressão que Deus vira a mesa com Jó e diz: chega, Jó. Já perguntou demais, já falou demais, agora quem vai perguntar sou eu. Quero ver você responder. Aí você vê Deus começar com tanta simplicidade. Jó, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se é que tu tens entendimento. Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Deus vai levar Jó a lembrar que ele criou a formiga, e criou o rinoceronte, que criou o avestruz. Deus leva Jó a ver que Deus criou as coisas pequenas, as coisas grandes, as coisas que ele pode pegar, as coisas a quem ele não chega, como as estrelas. Então Deus chama Jó para a realidade do Deus Criador. E depois que Deus fala tudo isso para ele, ele diz: eu te conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque eu posso te ver, quando eu olho para a formiga, eu sei, foi ele que criou. Tão esquisita, tão pequena, mas foi Deus que criou. Quando eu olho para o sol, eu sei, foi ele que criou. Então, Jó viu: eu posso ver a criação de Deus nas coisas mais próximas, nas menores coisas, e eu estava pensando em coisas tão grandes. Aqui nós vemos Paulo voltando para essa pregação das coisas simples. Nós vemos lá no capítulo 16 de Apocalipse, não é capítulo 16, não, capítulo 14, no versículo 6, olhe o que está escrito aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz:
Presta atenção à pregação desse anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que pregação mais simples. E esse anjo voa com esse evangelho eterno pelo meio do céu. Então nós vemos que a pregação é simples, o evangelho é simples, a Bíblia é simples, a fé é simples. Por que temos que complicar? Por causa disso, às vezes nos perdemos. Quando nós vemos isso, nós precisamos ver como Deus começa as coisas e Ele não muda. Quando Paulo chega aqui no capítulo 17 de Atos, que ele faz o sermão ao Deus desconhecido, a Bíblia diz que assim quando ele chegou, o espírito dele se revoltava diante da idolatria que estava ali. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria. E todos os dias ele ia pregar, ele ia dissertar, ele ia falar de Jesus. Nós sabemos que quando ele chega lá, ele vai falar do Deus desconhecido. Isso nos leva a um ponto onde nós já ouvimos falar. Lembra? Quando Jesus Cristo ia para Galileia, que ele teve que passar por uma cidade da Samaria, um vilarejo, ele entrou numa cidade chamada Sicar, onde havia um poço. Então, Jesus Cristo parou naquele poço, mandou os seus discípulos para fazer o supermercado, digamos assim, e ficou ali sozinho. Ora, ele sabia que tinha um encontro marcado com uma mulher daquele lugar. Isso eu estou falando por causa do Deus desconhecido, porque ele falou ali para ela. E aquela mulher, ela não podia ir ao poço quando todo mundo estava lá, porque só quem carregava água de poço era mulher. Homem não carregava cântaro. Então as mulheres começavam a ir de madrugada para abastecer água para as suas casas, por causa do sol. Então elas começavam de madrugadinha, elas abasteciam tudo em casa, faziam quantas voltas elas precisavam até o poço para carregar água para casa. Mas lá pelas 9 horas não tinha mais ninguém carregando água porque o sol estava quente. Elas retornariam ao poço lá para as 5, 6 horas da tarde, quando o sol já estava mais ameno. Havia ali uma mulher que estava no 6º casamento. Então, hoje, isso seria causa de muita fofoca. Você imagina há quase 2.000 anos atrás. Aquela mulher era uma mulher indesejada, uma presença indesejável no meio das outras. Era causa de fofoca. Nenhuma mulher queria ficar perto dela e nenhum marido queria que sua esposa chegasse perto. Então, quando ela chegava, o povo estava todo conversando. Quando ela chegava, era aquele silêncio e todo mundo virava de costas. Isso era doloroso para ela. É horrível isso. Então, ela não ia mais ao poço na hora que as outras mulheres estavam lá. Como ninguém ia meio-dia, porque era sol a pino, então ela ia meio-dia. Jesus Cristo chegou lá no poço meio-dia, porque não tinha ninguém. Porque ele sabia que era a hora que ela ia. Quando a mulher chegou lá, ele se dirigiu a ela. Porque ele sempre toma a frente. Ele sempre toma a frente. Ele não entra sem ser convidado, mas ele fala. Ele diz para ela, mulher,
dá-me de beber um pouco da tua água. Ela olhou para ele e disse, como é que, sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? Porque, eu vou tirar essa luz aqui, está quente. Obrigada. Obrigada, querida. Porque um homem não se dirigiria a uma mulher se ela estivesse sozinha. Além do mais, ela era samaritana e ele era judeu. E os judeus se consideravam superiores aos samaritanos, porque depois da morte de Salomão, quando houve a divisão do reino no reinado de Roboão, os judeus ficaram lá em cima com a capital em Jerusalém. Os outros ficaram na parte de baixo, no reino de Israel, com a capital em Samaria. E porque era mais baixo, eles eram muito invadidos por outros povos, acabaram se misturando com os outros povos e não mantiveram a pureza da raça. Em outras palavras, os judeus samaritanos eram vira-lata, misturados. E os de Judá eram raça pura, tinham pedigree. Assim, os de Judá se consideravam superiores aos samaritanos. Então ela diz para ele, como é que, sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? Que mulher é essa? Em vez de dar água logo, né? Mas mulher, tudo bem. Aí você vai ver que vai começar aqui um diálogo paralelo. Ele fala aqui, ela não entende, ela não consegue chegar lá. Ele diz para ela, se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, eu te daria água viva. A mulher olhou para ele, pensou, ele é doido. É por isso que ele está aqui. Ela diz, tu não tens com que tirar água do poço. E o poço é fundo. Como então tu tens água? Ele diz para ela, quem beber desta água, aí, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais tornará a ter sede. Pelo contrário, a água que lhe der formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você entendeu? A mulher está falando de poço. Jesus está falando de fonte. Poço seca. Fonte não seca. Então, aí vai a conversa aqui. Ela pensou, ele é doidinho mesmo. Ele não tem jeito. Eu vou já... Então, tá bom. Me dá essa água. Me dá logo, porque aí eu não tenho mais que ficar vindo aqui buscar. Ele disse, eu dou. Mas vai chamar o teu marido. Ele tocou na ferida. Ele tocou no problema da mulher. Vai chamar o teu marido. Ela disse, não tenho marido. Ele disse, agora sim. Disseste, certo. Não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste e este com quem vives ainda não é o teu marido. Quando ela ouviu isso, ela disse, veja que tu és profeta. Aí ela mudou o assunto para assuntos espirituais. Tocou na ferida dela, ela mudou o assunto. E ela disse, profeta, eu tenho que ter um papo espiritual. Aí ela disse para ele, nossos pais adoram neste monte. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que tem que adorar. Onde é o lugar da adoração? Onde é o lugar da adoração? Jesus disse para a mulher, não é onde adorar, é como adorar. Não é neste monte, não é em Jerusalém, é
em espírito e em verdade. Nós adoramos o que conhecemos, mas vocês adoram o que não conhecem, porque a adoração vem dos judeus. Ele aqui está dizendo que eles adoram o Deus desconhecido. Eles não conhecem. E nós pensamos, quantas vezes nós estamos adorando ao nosso Deus, dizemos que somos filhos de Deus, mas não o conhecemos. E por isso, nós não crescemos, não aprofundamos a nossa vida espiritual e não produzimos o fruto necessário. Se você olhar para o mês de janeiro do ano passado, quanto você quis progredir espiritualmente, quanto você quis aprofundar o seu relacionamento com Deus, você foi à frente? Quanto tempo você gastou para trazer a palavra para dentro de você? No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, você aceitou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Você disse isso, porque a Bíblia diz, se no teu coração creres e com tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Se você confessou Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida da eternidade, você se tornou filho de Deus, você recebeu o Espírito Santo na sua vida e ele está ali. Mas, como você vai crescer filho de Deus? Como você vai crescer filho de Deus? A equação está preparada desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia. Eu queria que vocês acompanhassem bem comigo isso. Está tudo escrito. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, está escrito, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Eu queria que você usasse essa imaginação que Deus lhe deu para você pensar. A terra era amorfa, era sem forma, era vazia, trevas sobre o abismo. O Espírito Santo estava pairando. Quando você olha no Bereshit do hebraico, que é o Gênesis hebraico, você vê um verbo que dá certeza que ele tomava conta, atento para que nada acontecesse lá embaixo. Na Bíblia em inglês, está escrito, the Spirit of God was hovering, tomando conta sobre a superfície do abismo. Nada acontecia e o Espírito de Deus pairava. Até o dia que Deus veio e disse, haja luz. Pá, houve uma explosão. O caos foi embora, o cosmos começou, a criação começou ali. Por quê? A palavra de Deus coberta pelo Espírito. Tudo que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer com a palavra e o Espírito. Vamos dar um exemplo. Estava lá uma virgem, Maria, em Nazaré, na Galileia. O ventre dela virgem, sem forma, vazio. O anjo Gabriel chega lá e diz, terás um filho. A palavra veio em cima do ventre dela. Ficou. Ela diz, como se fará isso? Se eu não conheço varão, eu não tenho relações com homem nenhum. O anjo disse, você não sabe como é, não? Eu sei. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Quer dizer, a palavra Maria já está no teu ventre. Se o Espírito Santo cobrir, vai ter criação. Ela diz
eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo a cobriu, plá, explodiu Jesus. Geração de Jesus. A palavra no ventre, o Espírito Santo cobriu. Vamos dar mais um exemplo. Jesus passou 3 anos e 3 ou 4 meses ministrando a palavra para seus discípulos. Olha que aqueles discípulos de Jesus aprenderam a palavra com o próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus vestido de homem. É Deus possível, é Deus palpável. Eles aprenderam a palavra, mas aprenderam, você lembra que no dia de Pentecostes, um pescador, Pedro, sabia citar a profecia de Joel de cor. Ele abriu a boca, ele não precisou dizer, João, pega o livro da profecia de Joel, ele pegou. Abriu a boca e disse, acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos terão visões, vossos jovens sonharão. E ele foi falando a profecia de cor. Você veja como Jesus Cristo ministrou, como Jesus Cristo ensinou. Quando Jesus Cristo subiu, aqueles homens estavam encharcados da palavra de Deus. Eles eram palavra pura. Agora deixa eu dizer para vocês. Apesar disso tudo, não se viram para nada. Eram confusos, brigões. Tanto que quando Jesus Cristo disse para eles, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês têm toda a palavra, mas vocês não têm o Espírito Santo. Então, assim que Jesus os levou para Betânia, eles viram Jesus subir, voltaram e foram se fechar num cenáculo em Jerusalém. Portas e janelas fechadas, a Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus. 10 dias. Era a época da festa de Pentecostes, porque nós lemos lá em Levítico 23, que Deus separou para ele 7 festas. Às vezes o povo diz que são festas de Israel. Não são festas de Israel. São festas do Senhor. Deus diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Quais são? Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas são as festas fixas do Senhor. E não são festas de Israel, mas Israel tinha que convocar a reunião. Então, porque Jesus Cristo subiu 10 dias antes do dia de Pentecostes. Aí, os judeus que estavam na dispersão voltavam para Israel, para Jerusalém, eles eram religiosos, eram homens piedosos, eles vinham para celebrar Pentecostes, outros vinham para celebrar Páscoa, assim. Então a cidade de Jerusalém estava cheia de homens piedosos, de vários judeus, de várias nações da terra. Quando eles estavam lá, os discípulos foram ficar no cenáculo. 10 dias eles estavam orando. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceu distribuída entre eles línguas de fogo, e cada um foi falando numa língua diferente, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Foi o que aconteceu ali. Eles tinham a palavra.
O Espírito vem sobre esta palavra. O que foi que aconteceu? Explosão. Novo nascimento, criação. Ali naquele dia começaram os últimos dias, porque está escrito. E eles abriram as portas, nunca mais se esconderam. A Bíblia deixa claro para nós que 3 anos com Jesus, aqueles discípulos não serviram para nada. Mas em 3 horas com o Espírito Santo sobre a palavra, eles botaram o mundo de cabeça para baixo. 3 horas, já um sermão só, 3.000 almas tinham saído do inferno. Porque o Espírito e a palavra juntos. Está vendo? Agora vamos ver para a mulher samaritana, para poder voltar para Atos 17. Jesus Cristo diz: vocês adoram o que não conhecem. Mas quando você olha ali em João, capítulo 4, versículo 23, tem uma palavra que eu gosto. Que ele diz: já chegou, vem a hora, e já chegou. Já chegou em que os verdadeiros adoradores, João 4, 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdade é a palavra. Em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quando é que vai começar na terra a adoração em espírito e em verdade? Desde o momento em que vem o Espírito, porque a palavra veio antes, Jesus. Então agora vem o Espírito. Então, Jesus está falando para esta mulher que agora, a partir de agora, é possível adorar a Deus em qualquer lugar. Não é no monte, não é em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Nós agora perguntamos: por que será que hoje nós não vemos acontecer o que aconteceu na igreja primitiva? Porque nós estamos num déficit de palavra. Palavra. Todos nós temos o Espírito Santo, porque isso é fidelidade de Deus. Deus é fiel a si mesmo. Mas o que nós estamos botando para dentro? Nós estamos botando palavra para dentro? Ora, se você acende uma fogueira e você não põe lenha, vai apagar. Carro precisa combustível. Você precisa da palavra para produzir no reino de Deus. O grande problema nosso é que tudo começa e cresce com o Espírito e a palavra. Nós temos negligenciado o estudo da palavra, nós temos negligenciado trazer palavra para dentro, nos alimentarmos da palavra. Por quê? Já na igreja de Tiátira, Jesus Cristo estava apontando esse problema. Quando Jesus Cristo dita a carta àquela igreja maravilhosa, que era uma igreja maravilhosa, a igreja de Tiátira. Mas Tiátira já estava contaminada com doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas e Jezabel. Ele diz, depois dele fazer um elogio tão grande para aquela igreja, ele diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza e não é, não apenas ensine, mas seduza os meus servos a cometerem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Esta mulher Jezabel não vivia na igreja em Tiátira. Ela viveu no Antigo Testamento, mas o espírito de Jezabel
Muitas pessoas hoje, sem conhecer, dizem que o espírito de Jezabel é espírito de imoralidade sexual, mas isso é errado. Porque fala de prostituição, prostituição não é imoralidade sexual aqui, prostituição é idolatria. Houve no Antigo Testamento uma mulher, uma princesa fenícia, chamada Jezabel. Ela era filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Naquela época, era o pai que arrumava o casamento para a filha. Essa moça devia ser uma moça muito bonita, princesa, bem educada, tendo recebido a melhor educação, a mulher bem arrumada. O pai arranja para ela um casamento nobre. Casou, fez um casamento político dela, princesa Jezabel da Fenícia, com o rei Acabe de Israel. Casamento pronto, mesmo nível. Quando Jezabel casa, que vai para Israel, ela tinha uma missão, um objetivo, um sonho. Eu vou implantar o culto ao meu Deus em Israel. Meu Deus é Baal. Eu vou acabar com o culto ao Deus de Israel. Aí ela era inteligente, ela diz, para eu acabar com o culto ao Deus de Israel, é preciso que o povo não ouça a palavra do Deus de Israel. Porque aí eles vão ouvir só a palavra de Baal. Como eu vou fazer isso? Eu vou matar todos os profetas de Deus, porque são eles que pregam a palavra do Deus de Israel. Foi quando ela ordenou a matança de todos os profetas de Baal, do Senhor, Jezabel. Viu? Eu mato os profetas, o povo não ouve mais a palavra de Deus, aí eu posso entrar com a doutrina de Baal. Certinho. Acabou. Não tinha palavra. Não tinha palavra, como que o povo ia se alimentar espiritualmente. Nós sabemos que foi nessa época que surge Elias. O tesbita é interessante, que Elias é de Tesbe exatamente até hoje. Tesbe está na Jordânia e Jezabel era da Jordânia. Né? Então, o que nós vemos é que sem palavra não há crescimento. Você vê que esse espírito de Jezabel, de silenciamento da palavra de Deus, já estava presente na igreja em Tiátira. Você vê hoje, menos e menos se prega. As pessoas têm coragem de passar a semana sem abrir a Bíblia. Às vezes só pega na Bíblia quando vem para a igreja. Como nós vamos crescer espiritualmente? Como vai haver aprofundamento da nossa vida com Deus? Nós temos uma natureza pecaminosa, mas nós temos uma nova natureza que é de Deus. Você pega dois cães. Um cão é muito brabo e o outro é muito bonzinho. Bota os dois para brigar. Vai ganhar na briga aquele que for melhor alimentado. Como você quer, se você não alimenta a natureza de Deus em você, com o alimento do reino de Deus, como você vai enfrentar o pecado? A sua natureza carnal, a sua tendência para o pecado, porque ela existe em todos nós. Ela existe. Então, por isso, muitos de nós já vivemos na prática do pecado, porque nós não temos o equipamento interior, porque nós não estamos trazendo palavra para dentro. Nós não estamos lendo, nós não estamos meditando na palavra, nós não estamos
trazendo combustível para que o Espírito trabalhe a nossa santificação. Como vamos nos tornar santos cada vez mais? Se a palavra de Deus nós botamos para dentro, nos conformamos em vir à igreja 1 ou 2 vezes por semana, como se isso substituísse. Se você comer só quando vem à igreja, você vai longe, para o hospital, mais próximo da casa. Então, quando Paulo aqui fala, quando Jesus Cristo fala para a mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis, é porque eles não tinham a palavra. Os samaritanos. Se você olhar a história, eles fizeram lá um templo, botaram um bezerro, tudo lá em Samaria. Então, vocês não têm a palavra, vocês não têm conhecimento. Quando Paulo fala no Areópago, ele está dizendo, no coração de vocês brada um Deus que vocês não conhecem. O coração de vocês grita por um Deus que vocês não conhecem. Porque, meus irmãos, o homem foi feito para adorar. O homem foi criado para adorar. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar uma pedra, vai adorar o mar, vai adorar uma árvore, ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar a si mesmo, mas ele vai adorar. Porque Deus fez do homem um adorador, um adorador. Então, para adorarmos e para nós adorarmos ao Deus verdadeiro, nós precisamos da palavra, porque o Espírito nós já temos. Se você se rendeu a Jesus Cristo, você recebeu o Espírito e ele está em você. Mas, irmã, eu vivo no pecado, como é que o Espírito está em mim? Está. Está, porque isso é fidelidade de Deus. Mas não significa que você é melhor só por causa disso. Acho que está na hora de parar. Então, o que é que o resultado disso tudo é que, assim como aqueles atenienses pagãos adoravam um Deus desconhecido, hoje o nosso comportamento é cada vez conhecendo a Deus menos e menos. Porque nós, como você pode conhecer alguém se ultimamente nem se prega mais a verdade da palavra? Se tem tantas coisas para pregar, testemunho daqui, história de lá, confusão de todo canto, menos e menos você vai conhecendo a Deus. E como você pode amar, obrigada, a quem você não conhece? E como você pode conhecer se você não gasta tempo? A igreja não gasta tempo com Jesus. É uma noiva indiferente. Ele que grita, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei. Porque pode ser que ouça e não convide. Então é uma noiva que está indiferente. Se você não tem prazer de ficar 10 minutos por dia com Jesus, como você vai passar a eternidade com Ele? Então nós precisamos, no último dia desse mês, primeiro mês do ano, pensarmos como está o meu alimento. Quanto da palavra de Deus eu tenho trazido para dentro? Quantos versículos você memorizou ano passado? Eu digo memorizar, porque quando você memoriza, você pode meditar nele o dia todo. Mas se você não tem o material para meditar. Então, meus irmãos, Paulo, quando fala, ele diz, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eram tantos altares, eram tantas ofertas, mas era pura religiosidade.
Não havia Deus. Pode-se ser religioso sendo pagão. Mas Deus, depois que Ele trouxe o seu Filho Jesus Cristo, Ele nos chama como filhos. E por isso Ele nos deu o Espírito, para que nós possamos ser transfigurados cada vez mais, para que o Espírito crie em nós filhos ao modelo de Jesus Cristo, porque este é o plano de Deus. Deus não nos escolheu para sermos salvos. O plano de Deus para nós não é salvação. A Bíblia diz em Efésios 1 que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não foi para sermos salvos. Como ninguém pode ser santo sem ser salvo, Ele vai lá e nos salva para sermos santos. Esse é o plano de Deus. Mas para sermos santos, que é o plano de Deus, nós precisamos do Espírito que Deus nos dá e a palavra, que é a nossa parte, de botarmos para dentro. Portanto, meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos, porque nós sabemos que Jesus Cristo está às portas, mas não sabemos quando Ele vem. É preciso que nós abramos os nossos olhos e venhamos a buscar mais desta palavra para dentro de nós. Porque a Bíblia diz, em Romanos 8, 29, aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. Deus quer que nós sejamos filhos cada vez mais parecidos com Jesus. Mas isso só vai acontecer com o Espírito e a palavra. O Espírito você já tem. Traga a palavra para dentro do seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.